Olá, meu irmão, satisfação conversar com você, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Eu trago a palavra de Deus ao nosso coração, que está lá no Salmo 121, nos diz assim, a palavra do eterno Deus: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Salmo 121 trata-se de um salmo de peregrinação, o salmo de um viajante. A ideia do Salmo 121 é de alguém que está peregrinando, é de alguém que está indo de um lugar para o outro. Você há de concordar comigo de que aqui nessa vida nós somos apenas peregrinos, de que aqui nessa vida nós estamos apenas cumprindo uma peregrinação, logo ela terminará. E aqui no Salmo 121, o salmista ele nos diz o seguinte: elevo os meus olhos para os montes. Então imagine comigo o peregrino viajando, imagine comigo o salmista viajando, e ele olha para os montes e ele diz: eleva os meus olhos para os montes. E ele diz: de onde me virá o socorro? Porque ele indaga sobre o socorro ao olhar para os montes. Era comum naquela época criminosos, era comum naquela época ladrões, assassinos ficarem escondidos nos montes e representarem um perigo para o peregrino, um perigo para o viajante. E diante de perigos, diante de ameaças, nós precisamos perguntar: de onde me virá o socorro? Ele, ao contemplar tal ameaça, ele traz algumas verdades aos nossos corações nesta caminhada. Olhe comigo o versículo 3 e o versículo 4, quando nos diz assim: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor, ele está sempre a proteger o seu povo. O Senhor está sempre a proteger os seus amados filhos. Nos diz aqui, é interessante quando ele usa essa figura e ele diz assim: é certo que ele não dormita. Sabe aquele sono levinho que você tem? Sabe aquele sono rápido, aquele cochilo, como nós falamos? O Senhor não cochila. E o salmista ainda diz assim: ele não dormita e ele nem dorme. Ou seja, aquele sono pesado, aquele sono demorado. O nosso Deus, ele nem por um momento, ele não dormita e ele nem dorme profundamente. Ou seja, o nosso Deus, ele está sempre atento para nos proteger diante de perigos, diante de situações inusitadas como essa que temos vivido nos últimos dias. Como é bom saber que temos um Deus sempre atento a nos proteger. Ainda no versículo 5, ele nos diz assim: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Versículo 5 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. E o 6 diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ou seja, o Senhor é essa sombra. Quando ele diz aqui que o Senhor é aquele que nos protege, esse final do versículo 5, ele assombra a nossa direita.
Ele diz aqui: de dia não te molestará o sol. Ele está falando da proteção que temos na pessoa do nosso Deus. O Senhor é aquele que nos protege de dia e de noite. O que o salmista está nos falando aqui é que em todos os momentos, em todos os instantes, nós temos a proteção do nosso Deus nessa vida de peregrinação. Eu quero trazer essa palavra de conforto ao meu coração, ao seu coração nessa tarde. Talvez nós nos encontramos frágeis, talvez nos encontramos temerosos, talvez perigos tenham nos cercado, olhamos para os montes e nos perguntamos: de onde virá o meu socorro? Não se esqueça, o nosso socorro vem do Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele continua dominando, Ele continua cuidando, Ele continua sendo o Senhor de todos nós. Que Deus te abençoe. Descanse no Senhor nosso Deus.